Como ressignificar o espaço escolar trabalhando com a promoção da igualdade de gênero? O projeto Mulheres Inspiradoras, desenvolvido aqui mesmo na Secretaria de Educação do DF, recebeu o reconhecimento de 3 prêmios nacionais. O de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o 8º Prêmio Professores do Brasil, oferecido pelo MEC, o prêmio do CNPq, Construindo Igualdade de Gênero, e o 1º Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos, promovido pela Organização dos Estados Americanos. Para falar mais sobre esse trabalho, a professora e autora do projeto, Gina Ponte. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Sempre é um prazer falar sobre educação e transformação social. Gina, são muitos os prêmios, né? E conhecendo você aqui de perto, já deu para perceber a grande causa que existe por trás da educadora. E tenho a certeza também de que seu maior prêmio é o resultado de seu projeto para a vida de mulheres que passam por você. Tô certa? Certíssima, é isso mesmo. Não há nenhum prêmio em dinheiro que substitua o prêmio maior, que é perceber o quanto o projeto Mulheres Inspiradoras foi importante para meninos e meninas terem a oportunidade de ressignificar o olhar em relação às representações sociais que existem sobre as mulheres e também ajudar outras mulheres a se reconhecerem como mulheres inspiradoras. Foi um resultado do projeto que eu não esperava. Quando o projeto chegou a termo, ao final do projeto, na última etapa, a gente recebeu depoimentos de mães, avós, bisavós dos nossos alunos que disseram que, a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, elas se reconheceram como mulheres inspiradoras. E você pôde identificar, né, esse aspecto que foi gerado pelo seu projeto e como você se sentiu? Porque a gente, né, numa situação dessa, deve se sentir de máximo, porque é uma grande conquista, sem dúvida. Eu me senti muito feliz. Eu tive a bênção de nascer numa família onde a presença de uma grande mulher, uma mulher inspiradora, foi decisiva. Minha mãe era uma mulher negra, ela já é falecida, faleceu em 2003, não alfabetizada, foi alijada da escola. Aos 5 anos de idade, ela ganhou de presente uma enxada para capinar a terra. Mas era um ser humano extraordinário, de uma beleza incrível. A grande inspiração da minha vida é ela. Eu sempre tive muito claro que ela era a minha inspiração e acreditava que todas as mulheres, as mães, avós e bisavós dos meus alunos, tivessem essa profunda consciência do quanto elas são inspiradoras. E ao longo do projeto, o que eu fui percebendo? Essas mulheres são, sim, inspiradoras, extraordinárias, são sustentáculos das suas famílias. Em praticamente todas as mais de 150 entrevistas que eu li, feitas pelos meus alunos, a grande figura responsável pela sobrevivência e pela manutenção daquela família é aquela mulher. Mas nem sempre essas mulheres obtêm o reconhecimento devido. O Estado não as reconhece como tendo essa importância. Então, elas mesmas, às vezes, olham para o que elas fazem como algo de só menos importância. Então, é fundamental que a gente diga para essas mulheres que elas são grandiosas. E algumas das mulheres que participaram do projeto ficaram muito emocionadas de ter um filho que chegou em casa e disse: mãe, eu quero te entrevistar porque você é a mulher inspiradora da minha vida. Você também é especialista pela UNB e em desenvolvimento humano, educação e inclusão social. Como tem sido esse seu trabalho na educação, principalmente no que diz respeito à inclusão? Essa é uma questão essencial, porque até hoje eu me pergunto por que a gente ainda precisa falar de inclusão, né? Porque a partir do momento que uma criança está dentro da escola, automaticamente é para ela estar incluída. E, infelizmente, não é o que acontece. A escola produz uma exclusão dentro dela mesma. Quando ela cria estigmas, quando ela não adota as metodologias adequadas para atender a especificidade de cada criança, quando ela não olha para as meninas com a atenção que elas devem ser olhadas. Então, o meu trabalho na perspectiva da inclusão é sempre esse trabalho na lógica de compreender que cada sujeito é único e que se a gente quiser fazer um trabalho adequado, a gente tem que respeitar a especificidade de cada um. Ainda são muitas as situações de exclusão vivenciadas na escola? Você poderia citar as mais corriqueiras? Infelizmente, sim. Pensando no ponto de vista da exclusão orientada pela questão de gênero.
ainda é muito recorrente que permaneça na escola esse entendimento de que a área de exatas, por exemplo, é uma área onde os meninos se dão melhor. Ainda prevalece na escola um tratamento diferenciado entre meninos e meninas. Há muito mais tolerância em relação ao comportamento da menina, do menino, do que da menina. A menina muitas vezes é punida de maneira mais incisiva por um mesmo comportamento adotado por um menino, simplesmente porque ela é menina. Às vezes há baixas expectativas em relação às meninas ou a naturalização daquilo que deveria ser extraordinário. Para citar um exemplo prático, ao longo do projeto Mulheres Inspiradoras, eu me deparei com meninas com fortes indícios de altas habilidades. E me surpreendeu que essas meninas estivessem na escola e ainda não tivessem sido encaminhadas para um trabalho especializado, de estímulo a essas altas habilidades que elas sinalizavam para mim. Porque ainda prevalece na escola essa lógica de que, não, as meninas são boazinhas, elas são estudiosas, então quando tem uma menina que se sai muito bem, que é extraordinária, ninguém percebe isso porque é o comportamento esperado para as meninas. Por outro lado, sempre que o menino faz alguma coisa acima do padrão, não, esse menino tem altas habilidades, esse menino é genial. Então uma visão bastante machista ainda. Exatamente. E ninguém faz isso por mal. Isso acontece porque são práticas que já estão cristalizadas dentro da escola, são questões culturais que a gente precisa ter a coragem de olhar de maneira crítica. E, no caso, o ambiente escolar favorece esse tipo de olhar crítico? Ele é generalizado entre os profissionais da área de educação ou ele é raro? Então, infelizmente, eu acho que falta esse olhar crítico por uma série de razões. Primeiro, eu acho que a formação do professor, ela precisa ser repensada. Eu acredito que tanto a formação inicial quanto a formação continuada do professor não tem sido suficiente para dar condições para que esse professor lance esse olhar crítico para o espaço escolar, sendo inclusive capaz de ressignificar esse espaço, de olhá-lo numa outra perspectiva e contestar as práticas danosas que estão naturalizadas lá e tidas como verdade. Eu acredito que a gente precisa fortalecer, redimensionar e ressignificar a formação do professor para que ele possa lançar esse olhar crítico. Além disso, a gente também precisa criar uma política mais consistente de apoio e de valorização dos professores. Me incomoda muito que a trajetória do professor na escola seja uma trajetória de muita solidão. Falta um acompanhamento, um apoio mais sistemático ao trabalho dele. Sem dúvida. O Prêmio Construindo Igualdade de Gênero na Cultura é, sem dúvida, um grande reconhecimento. Sabemos da problemática dessa construção em nossos espaços escolares. Conta pra gente como é que você conseguiu tanto nesse sentido. Eu acredito que vem muito da minha própria história, sim. Desde muito cedo, por ter um pai que não sabia ler, eu fui convencida do poder transformador da educação. Como meu pai não era alfabetizado, era vendedor ambulante, não teve acesso à escola do ponto de vista do saber formal, ele tinha uma narrativa muito poderosa. Ele falava para mim sobre educação como algo que me daria superpoderes. Eu acreditei nisso. Então, no fundo, quando eu decidi ser professora, eu fui muito motivada por essa crença de que, sendo professora, eu poderia transformar a vida de outras pessoas. Então, quando eu desenvolvi o projeto, eu lidei com muitas resistências, com muitos obstáculos, com muitas barreiras. Eu costumo brincar que o trabalho do professor, em grande medida, é subverter o verso do Drummond que diz: no meio do caminho tinha uma pedra. No nosso caso, a gente tem que dizer, no meio das pedras, eu encontrei caminhos. E foi isso que eu fiz. Eu tinha clareza do trabalho que eu queria realizar, as barreiras surgiram e eu fui contornando essas barreiras para atingir os meus objetivos. Então, você não encontrou um espaço para ressignificação nesse aspecto dentro da escola. Esse espaço ele foi criado através do seu projeto, foi isso? Na verdade, o projeto, a grande motivação para a criação do projeto foi o meu desejo de ressignificar a minha prática pedagógica. Eu já sou professora há mais de 2 décadas, eu estou entrando no meu 27º ano como professora no chão de escola pública. E chegou o momento da minha carreira profissional, quando eu tinha um pouco mais de uma década como professora, que eu entrei numa sala de aula
e a sala de aula era o caos. Eu não conseguia dar aula, eu não conseguia me conectar aos meus alunos, e aquilo me trouxe muito sofrimento, porque quando eu decidi ser professora, eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria ser professora para provocar transformação social, para ser um agente de transformação na vida dos meus estudantes. E aí eu perguntei para mim mesma, o que eu estou fazendo aqui se eu não consigo mobilizar os meus alunos para aprenderem? Porque o instrumento mais poderoso de transformação social é o conhecimento. Mas para o meu aluno aprender de fato, ele tem que se engajar, ele tem que fazer as atividades que estão sendo propostas. E aquilo não estava acontecendo. Então, naquele momento, eu entrei num processo sério de adoecimento, recebi um diagnóstico de depressão, passei 10 meses afastada da sala de aula e foi um momento em que eu fui olhar para a minha vida, para a minha prática pedagógica e também entrei num processo de muita pesquisa e muito estudo. Eu fiz várias especializações, cursos de extensão para achar respostas para essas perguntas. Por que o jovem não gosta da escola? Por que ele a abandona? Por que quando a gente fala que um professor faltou, eles comemoram, quando na verdade eles deveriam ter um sentimento de perda por estar perdendo aula? E aí eu encontrei as respostas para essas perguntas e algumas delas estão relacionadas ao fato de que o jovem vira as costas para a escola muitas vezes, porque primeiro a escola virou as costas para ele. A gente tem uma escola que não dialoga com os jovens, que não dá espaço de expressão e voz para eles. Temos uma escola que funciona numa lógica do século XIX, atendendo os jovens do século XXI. Não é nem fordista, é prussiana. Exatamente. E aí é óbvio que esse jovem entra na escola, ele não se vê representado, ele não sente que tem voz, não se sente como parte do processo. Esse estranhamento faz com que ele vá, pouco a pouco, ou abandonando a escola de fato, quando ele evade, ou se excluindo dentro da escola quando ele se recusa a participar dos processos que a escola propõe. Entendo. Dentre os seus prêmios, houve um Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. Além disso, você costuma dar muitas palestras pela América Latina. O que você tem percebido em nosso continente sobre a problemática da mulher de modo geral e sobre a inclusão também? Quais são os pontos que você costuma reforçar em suas palestras? O que você percebe? Como as pessoas estão vivenciando essas questões na América Latina? Na verdade, a gente está num momento de profunda crise, né? A gente está vivendo o que alguns pesquisadores chamam de modernidade tardia, ou pós-modernidade, e o que eu percebo? É como se a gente precisasse se despedir de um velho mundo que não faz sentido, que não nos levou àquilo que a gente mais buscava, que era um mundo orientado pela justiça social, pela igualdade social. Então, uma das questões que a gente tem, nós temos uma história marcada pela exclusão da mulher, pela violência à mulher, e isso não é um aspecto da cultura brasileira, isso é um aspecto mundial. Em alguns países do mundo, com um índice de desenvolvimento social maior, essa violência é menor. Mas na maior parte dos países do mundo, na América do Sul, na América Latina, nos países ibero-americanos, os índices de violência à mulher, contra a mulher, são assustadores. No Brasil é aterrorizante, né? Isso entre o público feminino negro, ele muda? É uma questão a mais? Sim, com certeza. Infelizmente, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica, porque aí você tem a questão de gênero, a questão social, a questão econômica e a questão étnico-racial. As mulheres negras acabam estando numa situação de vulnerabilidade social muito maior, porque como elas têm pouco acesso à educação formal, a espaços onde ela pode ascender socialmente, ter mais acesso a bens de consumo, essa mulher acaba ficando muito mais vulnerável e muito mais vítima de violência e pouco assistida pelos aparelhos do Estado. Ok, a Lei Maria da Penha, ela foi sem dúvida um avanço, mas na sua opinião a questão da mulher negra merece uma atenção especial, tipo instituições especializadas de acolhimento nesse sentido? Sim, com certeza. A gente precisa de políticas específicas, de ações afirmativas que atendam ao público mulheres negras, que é um público com uma agenda e com uma série de demandas muito diferenciadas. E eu sugiro que a gente vá além. Isso deve começar com as meninas. A gente deve fazer um trabalho incisivo, contundente com as mulheres, mas a gente precisa começar o processo de empoderamento com as meninas na educação infantil.
Saiu há pouco tempo um relatório do UNFPA, ano passado, o relatório do UNFPA alinhado com a Agenda 2030, ele sinaliza que na maior parte dos países no mundo, quando uma menina completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como sujeito da própria história e passa a ser vista como um objeto passível de ser explorado, ou no casamento infantil, ou no trabalho doméstico, ou ajudando no sustento da família, ou sendo alijada da escola. É ponto pacífico que esse processo de exclusão das meninas da escola, a dificuldade de dar acesso à educação formal para elas, a médio e longo prazo, gera um atraso no desenvolvimento de toda uma comunidade. Então, a gente precisa começar a pensar políticas públicas capazes de fortalecer a permanência das meninas na escola, de garantir que elas tenham experiência de êxito, porque não é só uma questão de beneficiar essas meninas, é uma questão do bem comum, para a gente caminhar para frente, para a gente assegurar o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que estão na Agenda 2030, a condição inegociável é apoiar as meninas. Você fala de empoderamento dessas alunas desde cedo, mas no momento que ela sai da escola e vai para a sociedade, não seria necessária uma rede também de acolhimento e que mantenha esse empoderamento entre o público feminino que é vítima não só de machismo, questões de gêneros, e é estereotipada muitas vezes, objetificada muitas vezes pela sociedade. Como é que essa garota que sai da escola, que vive um projeto como esse, como é que ela vai para a sociedade, na sua opinião? Quais foram as conquistas nesse sentido que você acha que alcançou a partir do seu projeto? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto de conquista é ter uma menina em condições de perceber as situações de violência às quais ela é submetida. Uma menina que não tenha passado por uma formação escolar que a habilite a se compreender como sujeito de direitos, essa menina vai estar numa situação de violação e ela sequer vai ter condições de perceber que aquilo está errado, porque a cultura faz com que ela acredite que aquilo é normal. Então é muito recorrente, por exemplo, que as meninas contem que, professora, a minha mãe deixa o meu irmão brincar à vontade e eu tenho que fazer o trabalho doméstico. Isso significa que essa menina vai ter menos tempo para se dedicar aos estudos. Não é que ela não possa auxiliar a mãe nos trabalhos domésticos, mas ela não pode ter um tratamento diferenciado em detrimento do irmão. Ela precisa ter tanto direito quanto o irmão tem de frequentar a escola. E a gente já naturalizou essa lógica de que é a menina que tem que cuidar dos irmãos mais novos, é a menina que tem que fazer o trabalho doméstico, se a menina faltar à aula não tem problema. É claro que isso a médio e longo prazo vai gerando danos, prejuízos para o desenvolvimento escolar dessa menina. Quando essa menina está numa escola que discute essas questões, ela vai ter condições de fazer uma negociação em casa. Talvez essa menina seja um fator decisivo para ajudar a mãe e o pai a compreender essas questões. Porque o pai e a mãe não fazem isso por maldade, de maneira alguma. Eles são sujeitos sócio-históricos, eles estão dentro dessa cadeia de processos culturais e eles repetem aquilo que eles aprenderam. Mas a menina esclarecida, com pensamento crítico, talvez ela tenha mais força para argumentar e para defender os direitos dela. E para reproduzir o que ela aprendeu. Exatamente, para ser agente de transformação. Ok, Gina, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui. E essa mensagem linda que você passou aqui para a gente vai ser, sem dúvida, inesquecível. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês.